dia a todos, sejam muito bem-vindos a oficialmente o primeiro episódio da segunda temporada do Pode Ficar, podcast do Instituto Gerando Líderes. E antes de eu me apresentar ou apresentar meus convidados incríveis, quero contar para vocês um pouquinho de onde que vem essa história do Pode Ficar, de onde que vem isso, o jovem inventa tanta coisa, de onde que eles tiraram isso. Quando nós estamos na fase de crescer mesmo, os nossos pais às vezes nos tiram em certas conversas, porque é conversa de gente grande. Quando nós crescemos, é nossos pais que não participam das nossas conversas, ou até mesmo não entram mais no nosso quarto. Vira um ambiente só nosso. Então, o Pode Ficar é um ambiente seguro para você, jovem, que quer realmente ouvir conversa entre jovens, uma tarde descontraída. E para você, pai, que quer entender seus filhos também. Então, esse é o que nós vamos tornar, estamos tornando já, um ambiente seguro para todas as idades, para todos que queiram nos acompanhar, entender mais como está acontecendo e funcionando a cabeça dessa juventude. Muito prazer, eu me chamo Emily Weber, sou diretora de eventos do Instituto Gerando Líderes e hoje eu estou aqui com o Pietro, meu apresentador âncora. Seja muito bem-vindo, Pietro. Se apresenta pra gente. Obrigado, Emily. Bem-vindos a todos ao primeiro episódio dessa temporada. Fico muito feliz em ser convidado. Muito obrigado, Emily. A gente tem muito assunto para falar com a nossa convidada. Ela é uma pessoa muito importante, inclusive, no Instituto. Eu me chamo Pietro Naban, tenho 16 anos, sou diretor aqui do Instituto Gerando Líderes. Também gosto muito de ler, gosto de escrever. Sou presidente do Grêmio da minha escola e muitas outras funções. A gente vê que jovem é pau pra toda obra. Sim. Em tudo, mas eu fico muito feliz em ser convidado. A gente tem muito que aprender aqui com a nossa convidada. Muito obrigado pelo convite, Emily. Imagina, seja muito bem-vinda, Jenny. Muito obrigada. Se apresente para nós. Oi, aos espectadores que estão nos assistindo, a vocês que estão aqui nessa mesa comigo. É um prazer estar com vocês. Vocês são a fase da vida que o filho está passando. Por exemplo, eu sei que você é vivido, que você tem experiência, mas entenda que os dias do seu filho não é o mesmo dia seu. Então, entender que seu filho tem um entendimento sobre a vida, ele tem um conhecimento, uma experiência sobre a vida e faz total sentido se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do filho, porque é igual um adolescente, né? A gente passou na adolescência e a aí... gente ainda tá. Peraí, é só até 24. Tá bom, então. Mas quando você tá naquela adolescência, dos 12, 13, 14 anos, as coisas são muito exageradas, né? Pra gente. Pelo menos pra mim foi. A gente ama demais. A gente sente demais. Meu amigo já não é mais meu amigo, feriu demais. Só tem um amigo. E aí eu tenho uma irmã hoje em dia que ela tá na adolescência, né? Jasmine, inclusive entrou no instituto agora. E eu tenho que entender isso, cara. Gente, ontem ela escolhendo uma roupa pra gente viajar pro aniversário de criança. Era aniversário de criança de 7 anos. Seria uma coisa simples. E aí, tadinha. Mas ela queria chorar porque a calça que ela queria tinha manchado. E aí, só porque aquela calça, os outros looks não dava certo, tadinha, ela quis chorar. Então, entender a fase da vida que seu filho tá passando e até buscar conhecimento científico, biológico, cognitivo. Sim. Isso ajudará muito a você entender como sentar e conversar com esse fulano. Entender que nem ele tá entendendo. Exatamente. A mente dele, sabe, entender que faz total sentido. Para um pai hoje sentar e conversar. Eu ainda hoje, como estudante de psicologia, compreendo isso muito melhor. Faz total sentido. Se antes eu já pensava assim, hoje eu falo, caraca, é verídico. Literalmente a psicologia prova isso, que tem processos cognitivos, processos mentais a serem respeitados a cada fase. E eu tô aprendendo agora, aprendendo a ter essa mentalidade mesmo de é a primeira vez essa pessoa vivendo. Isso! Então, é como se tá perdoado, tá justificado esse comportamento. Tudo bem, ela tá aprendendo, talvez mais cedo vai ensinar, mas em algum momento vai achar o caminho certo, vai entender. É extremamente importante aquilo da conversa com os pais. Sim. Às vezes a gente tem a cabeça dura e não quer seguir o conselho, mas a gente ama que tem um conselho. A gente se sente perdido quando não tem conselho. Então, quando tem, cara, se der errado, ele tava certo. Ou se eu decidir seguir, foi ele que me falou. Entendeu? A gente tem um conselho ali. Então, eu sempre teve fases da minha vida que eu falei, cara, cadê o conselho? Cadê as pessoas? Tem uma vez da minha vida que as pessoas olharam e falaram assim, não, a Jennifer sabe.
E eu, cara, eu não sei. Eu não sei. Não, é a Jennifer, tá tudo bem, ela não erra. Eu, cara, eu erro. Eu erro muito. E talvez isso não transpareça as pessoas. Mas muita gente. Eu fiquei muito tempo sem receber a advertência da minha liderança na igreja. Eu não tinha. Eu falava, cara, vocês não têm nada pra puxar minha orelha. Eu chegava assim na minha líder e falava, cara, Elisa, você não tem nada pra me falar. Você não tem... Eu não errei nada com vocês. Sei lá, não tem nada que eu possa melhorar. Jennifer, tudo bem. E cada fase da minha vida, quando eu comecei o namoro também, eu falava, cara, vocês não vão. Sim. Eles, claro, me orientaram no início, né? Eles foram um dos primeiros a saber. Não os primeiros, demorei pra contar pra eles, né? E aí. Eu chegava neles assim quando eu comecei a namorar, porque foi uma experiência nova pra mim, foi meu primeiro namorado. Eu falava, cara, a gente tá fazendo tudo certo mesmo? Vocês não têm. Não, minha filha, não tem nada. Eu, caraca. Dos pais a gente recebe mais conselho, né? Meu pai, minha mãe quase todo dia. Mas eu falo liderança, eu senti. Então, eu acho muito importante o pai. Ah, não quer me dar meu ouvido, vou parar de dar conselho. Não para de dar conselho. Por favor. A gente ama seus conselhos. Por mais que a gente às vezes é cabeçudo e não quer seguir. Ou talvez a gente realmente escolheu outra coisa. Ou realmente a gente teve outras escolhas que não foi conforme o seu conselho. Mas a gente tá ali esperando o seu apoio. Porque se der errado, a gente tem seu abraço pra Mesmo seu ir. filho falando, não vou seguir esse conselho, brigar com você, Exatamente. não pare. Não para de estar do nosso lado, por favor. Porque se errar, a gente vai voltar pra você. E se acertar, a gente vai vir pra comemorar com você. Pai, mãe, avó, quem for responsável, não sair do lado. Ah, eu não quis me ouvir também, não. Não estarei ali pra apoiar. Não é isso. Paternidade e maternidade é lugar que a gente quer segurança. Paternidade e maternidade é o lugar que a gente se sente confortável. É o lugar que a gente quer voltar e chorar mesmo quando a gente tem errado. Então, por favor, não deixem isso fora da caminhada dos seus filhos, dos seus netos, porque eles vão precisar de vocês, porque não tem amigo que faça o mesmo que vocês façam. Você me lembrou, a mentoria, se não me engano, foi César? do César. Que eu até citei, falei que quando a gente abraça nossos pais, parece que todo o peso que não era pra gente carregar, Vai. volta. Vocês Sim, lembram? me lembrei. Eu Nossa, lembro que eu sim. chorei e foi assim, foi muito Todo mundo impactante. chorando. Eu falo que esses mentores fazem chorar. Sim, Sim, e a gente precisa disso, precisa dessa cura e desse colo também. Então a gente precisa ter pra quem voltar pra comemorar se der certo, mas precisa ter pra quem chorar também. Sim. Que jovem assim, por mim, às vezes eu só preciso falar. Sim. Não preciso de conselho, não preciso de, não, vamos sentar, vamos resolver. Não, só preciso falar, eu vou resolver. A gente quer resolver, A né? gente quer resolver. Porque é uma fase da vida que a gente tem problema e a gente não quer recuar. E que a gente consegue. Que a gente tem. consegue tudo. Sim, a gente consegue. A gente tem que conseguir. Esse é o pensamento. Então, às vezes a gente só tá trazendo problema mesmo. Só quero que você ouve meu problema mesmo. Ouça e abrace também. Sim. E ter esse colo de, se der certo, eu vou comemorar com você. Se der alguma coisa errada, se você estiver em um lugar que não é pra você estar, me liga. Eu vou te buscar, independente do horário. Eu vou te Sim. abraçar. Não vou te bater se você me ligar. quando você Não. chegar em casa eu vou te dar uma Sim, surra. te dar uma surra que não era pra você estar aí. Eu não te falei? Não é isso que a gente precisa. Sim. A gente descobriu no pior momento. Mas eu descobri que não era pra eu estar ali. Que bom que eu tenho você pra eu ligar. É isso. É uma conversa que eu sempre tenho com as minhas afilhadas. Ah, que fofinho. É ter esse cuidado. Elas são muito de igreja, mas é jovem. Então, espero que não, mas em algum momento, se acontecer isso, de que elas possam me ligar. Sim. Madrinha, eu não devia estar aqui. Eu quero sair, eu quero ir embora. Eu vou, largo tudo. Isso, a gente precisa ter esse cuidado com os jovens também, porque Sim. tiveram esse cuidado com a gente. Sim. É o que a gente precisa passar e ver que o colo que a gente recebe muda completamente a vivência que a gente tem dessa pessoa. Como você com sua mãe. Sim. Tirar esse peso é algo que lembra a gente, eu sou jovem, eu tenho com quem contar. Sim. Isso muda tudo, isso muda a história. Bom, Jennifer, você já se sentiu em um deserto espiritual? Sim. Como que foi pra você passar por esse processo? Não desistir. Não existe. Porque eu aprendi que o evangelho não é só movido por uma emoção. É crescer na graça e no conhecimento. Se eu não sinto nada, se eu não
tô experimentando nenhuma vontade, se aquele desânimo tá batendo, aquela frieza espiritual tá batendo, aquele deserto, tipo, tá te cercando, você olha pro lado não tem água, você olha pro outro lado não tem árvore, você olha, cadê o rumo? E tem que continuar andando, né? Você tem que continuar caminhando. E eu entendi que Jesus Cristo, ele é o caminho, a vida e a verdade. E é como Pedro disse pra ele, né? Pra onde vamos nós só tens palavras de vida eterna? Então, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não experimente qualquer emoção, eu tenho que continuar aos pés dele. Como que eu posso continuar? Lendo Bíblia e orando. Então, mesmo sem vontade, meu filho, você tem que ir lá. É com disciplina mesmo. Você vai ter que superar essa frieza espiritual. Uma hora Deus te levanta, uma hora Deus levanta alguém pra te ajudar. Quantas vezes campanhas com jovens, eles que me ajudaram, de vez eu tô ajudando eles, sabe? Eles que me ajudaram a levantar. De vez eu estar edificando, talvez eu estava, mas talvez eles não imaginam quanto eles estavam edificando muito mais a minha vida espiritual. E é bom quando você está no deserto espiritual andar com quem tem água, né? Faz mais sentido. Se você tá com sede, ande com quem tem água. Ande com que você tá com fome, ande com quem tem alimento para te dar. Então, eu aprendi muito isso, que é melhor ser dois do que um. Então, os desertos espirituais da vida, provavelmente eu vou passar por mais algumas desânimos espirituais. Eu busquei alguém e eu não saía do pé da cruz. Eu, sinceramente, eu olhava pra Deus e falava assim: eu não tenho vontade de estar aqui orando. Eu estou sem vontade de estar aqui lendo, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho certeza, eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, eu olho muito pra onde foi a minha casa. Lembra disso que eu contei pra vocês? Eu olho muito pra lá. Falo, cara, eu sei se eu parar, eu sei que se eu retroceder, algo que também que eu não enfatizei, que eu tava com início de também depressão. Já começava a ter pensamentos, tipo, tira sua vida. Eu tinha 13, 14 anos, gente. Tipo, sabe, era muito nova pra isso. Eu já tinha crise de choro pela madrugada. Eu não gostava da minha aparência. Vocês podem ver que minhas fotos antigas, não sei se tem no meu Instagram, mas provavelmente o Facebook tem, que o Facebook não dá pra apagar. E ninguém apaga. Também nem lembra que tem Facebook. Gente, eu só tirava fotos assim. Eu só tirava foto assim, escondendo o rosto, a testa. Escondendo, tipo, não Nem tinha. fala, é dark. Então, freio espiritual eu pensei assim, andando com alguém ou insistindo ali, porque eu não quero voltar pra lá, entendeu? Eu não quero voltar pra lá ou pra um lugar pior. Porque aonde eu encontrei vida foi em Cristo, então. Sim, Essa algo que a gente falou disciplina. anterior, mas também a gente pode adicionar aqui. Falar com Deus também é muito bom. Sim. Eu É sempre, terapêutico. sempre quando eu oro, às vezes eu tô com um monte de coisa na minha cabeça. Tipo, muito peso, muito peso. E eu vou orar, parece que não existe mais aquele peso. Tipo, parece que ele fala, Pietro, só vai com calma, você vai conseguir. Parece que o Você problemão não é só não é mais um problemão, né? É Não um é. problema que dá pra ser resolvido. Dá pra ser resolvido. Como jovem, a gente tem essa tendência de o meu problema é o maior do mundo. Sim. Não é. Eu É não vou porque é o conseguir. primeiro, né? A gente não sabe como resolver. Aí a galera que tá mais velha lá fala, cara, eu já passei por coisas piores. Se eu já resolvi aquilo, eu vou resolver o outro. Mas pra mim, não. Eu nunca resolvi, talvez, um problema. E É a esse vai primeira ser... vez. Então, esse é o maior do mundo. Com certeza, gente. Ninguém conseguiria. Eu mesmo já passei por isso. E hoje, todo dia, minha escola é católica, é salesiana, tem oração. Eu sempre quando eu chego na escola, eu fico com peso. Mas sempre quando eu oro, esse peso sai. Em casa, eu já chorei tanto, pedindo para Deus tirar esse peso de mim. E ele tirou. Ele conseguiu. Eu orei. Depois da oração, sabe quando a gente ora para Deus, a gente toma uma água, parece que todo problema saiu. Sim. Sabe, toda vez que eu oro, eu tomo uma água depois. E parece que Cara, minha primeira ministração foi num texto que era Mateus 11:28. Vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Então é sobre isso. Quando a gente começa a orar, é literalmente receber esse... Não que não terá um fardo, mas será leve. Não que não terá um jugo, mas será suave. Entendeu? Então ele diz, vinde a mim, faz todo sentido. E essa foi a palavra que me trouxe o evangelho. Eu lembro que tinha um menino, o nome dele, Vinícius. Eu não sei onde eu conheci. E ele era cristão, eu acredito que ele é até hoje. E eu não sei de onde que esse menino, ele me mandava áudios de 10, 9 minutos pregando pra mim. E a passagem que ele mais mencionava era essa. E aí quando eu acho que eu peguei tanta afinidade pela palavra,
por essa palavra, que na minha primeira ministração foi essa palavra. Foi em outubro de 2020. Foi essa palavra. E a gente pega, a palavra mesmo diz que vai doer. Sim. E pode ser que doa muito, mas não vai te matar. Sim. Pedro foi picado por uma cobra. Não significa que não doeu, mas não matou. E é isso. E às vezes a gente vive essa, que a gente chama na Igreja Católica de aridez espiritual. É esse momento de deserto mesmo. Sim. Que a gente não vê nada, olha e olha, não encontra nada, Sim. não encontra ninguém. Sim. E é um processo de amadurecimento de fé, né? Porque a sua fé, a Hebreus vai dizer que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Eu não tô vendo nenhum morrer, não tá caindo fogo, não tá Não tá caindo água, água, tô com sede. cadê o alimento? Mas eu creio. Eu creio que ele tá aqui. Igual o Jó disse, ele tava passando no deserto. Eu sei que o meu Redentor se levantará. Ele vive e se levantará por mim. A algum momento, ele tá dizendo, eu tô aqui no caco, no pó, na cinza, mas alguma hora ele vai ter que aparecer. Sim. E é o momento em que cai a chuva, em que cai o maná do céu, Sim. que as coisas começam a dar certo. E quando tudo tá realmente dando certo, as pessoas param de puxar a nossa orelha. Acho que é quando a gente precisa ficar mais preocupado. Assim Sim. como você ficou. Porque as pessoas olham de fora e falam, uau, a Jennifer. A gente que tá aqui dentro, que a Jennifer olha e fala, vocês estão vendo a Jennifer. E fica isso, de eles estão vendo o melhor de mim. Sim. Sim. Eu sempre mostro o melhor de mim. É isso que a gente vê muitas vezes nas mentorias. Realmente servir e... Primeira coisa, se um dia você quer ser grande, começa a servir. Começa a prestar serviço e aparecer e ser visto. Você mostrando o seu servir, você vai ser visto em algum momento. A gente tem aqui dentro muitas oportunidades de estar em eventos mesmos, em eventos grandes como no Hall. Então, é nele que a gente encontra os diferentes tipos de mesa que a gente pode sentar durante Sim. a vida. Então, eu lembro no Hall que eu, não sei se posso contar, eu chorei no Know-How quando foi divulgado um produto deles. Porque eu vim de uma realidade de falta que no dia 8, por exemplo, recebe no dia 1º. No dia 8 não tem metade do dinheiro que já foi com conta, já foi com despesa. Mas eles tinham coisa de muito caro, muito caro. Não sei se posso falar de valor, mas eu queria saber como que foi essa sua experiência, Jennifer. E quando que você viu esse choque, teve esse choque de realidade das diferentes mesas. De uma de falta, outra de sobra, que a pessoa tem 50 mil para dar aqui na hora. No dia 31, não sei, eu quero ir, então aqui, toma. Como foi esse choque, cara? Eu acho que talvez quando pequena, meu pai, ele nos deu essa oportunidade de sentar em muitas mesas fartas. E eu lembro dessa mesa. Eu lembro dessa mesa, você me lembrou dessa mesa. Eu era criança e adolescente, assim. E aí eu tinha ido pro meu pai morava em Goiás, Cristalina de Goiás. E a gente morava num condomínio. E lá naquele condomínio tinha certa divisão. Um prédio tal é classe média, um prédio tal rico, outro prédio mais rico. E aí a gente jogava bola. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Cresci no meio de menina. E aí eu fui jogar bola e eu era uma das únicas meninas que jogava bola. E aí eu conversando com o Henry, o nome dele era Henry, eu falava pra ele assim... Ele falou assim, pra onde você vai passar suas férias? Eu, uai, aqui, né? Aqui, e você? Essa vez a gente vai pra Dubai. E eu... Nossa. Aquela vez foi o primeiro choque, assim, porque, tipo, ele falou com tanta naturalidade, né? E eu, Como que cara, vai ele pra adorar? eu vim pra Cristalina passar minhas Uma vez férias no aqui em mês. Goiás. Tipo, pra mim, pra minha casa, pra minha família ter saído, pra eu sair sempre de um estado, vir pra outro lugar, voltar queimada do sol, voltar com marquinha, pra gente isso já é muito. E agora ele olha pra mim, não, dessa vez a gente tá indo pra Dubai. Cara, é a realidade dele, sabe? E esse foi o primeiro choque que eu falei, caraca, tem gente que tem muito e a gente tem tão pouco. Mas eu aprendi a dar graça pelo que eu tenho, que o pouco que eu tenho é muito pra quem não tem nada.
Então, eu aprendi isso. Então, tipo, a pouca roupa que eu tenho é muito pra quem tem só, tipo, 2 peças de roupa ou uma peça de roupa pra ter que usar, sabe? Tem gente em estado mais precário que a gente. Mas esse foi o primeiro choque. E realmente a gente tem esse choque de valor porque pra gente as coisas conquistadas, né, tem muito valor. E pra quem cresceu já numa mesa mais abundante, pra ele, tipo, é só mais uma coisa. Só mais um item. Eu louvo a Deus pela vida daqueles pais que, mesmo com grandes conquistas financeiras, eles sabem ensinar o valor das coisas pros seus filhos. E não deixam isso passar despercebido. Mas eu vi meninos, tipo, trocar de chuteira cada semana, Cada jogo. tem uma chuteira pra cada jogo, tem uma chuteira pra cada dia, enquanto eu tava lá com a minha guerreira. E tudo bem pra mim, cara, não fazia qualquer sentido eu ter uma chuteira de todo dia. Pra mim, é aquela chuteira guerreira, tanto porque quem joga bola sabe que quando você usa uma chuteira, ela tem que estar confortável no seu pé, você tem que lacear ela. Você tem que usar ela várias vezes, e essa é a melhor chuteira pra se usar. Não é aquela que você troca todo dia, porque cada chuteira tem. Enfim. Você joga bola até hoje? Se me chamar, eu vou. Hoje a gente não programa, né? É uma das nossas prioridades. Mas ano passado teve uma vez que as mulheres me chamaram. Era uma mulher boa. E ainda eu lembro que eu tava correndo, já tava cansada já. E elas olharam pra mim e achou que a Zé não corria, né? Elas até brincaram assim. Vamos fazer uma Copa do GL. Uau. E você, Pedro? Quando foi que você viu a diferença entre as classes, a diferença das mesas? As mesas? Foi na escola, que tem uma menina que estudou comigo, que ela tinha tudo do bom e do melhor. Gente, aquela época que tava surgindo o spinner. Vocês lembram? Sim. Gente, massinha de fazer. E ela era sempre muito. Se mostrava muito na sala. Aí teve um dia que ela falou: minha avó, a avó dela é professora. Já tem diploma, já é doutorado, acho que alguma coisa assim. E ela falou: minha avó ganha 20 mil por mês. Aí, tipo, eu vi as contas lá de casa. Sempre, minha mãe sempre me mostra, né? Igual, Pedro, olha a conta de luz, olha isso, olha aquilo. Minha avó ganha 20 mil por mês. Aí ela começou a falar: eu fui no show da Taylor Swift. Eu fui nisso, aquilo. Gente, eu nunca saí do estado de Mato Grosso do Sul. Sabe? Eu acho que foi o primeiro, a primeira vista. Foi isso. Depois, a segunda foi dentro do instituto. Quando eu vi aqueles quem? empresários. Não posso dizer o nome aqui, né? Onde a gente fez mentoria. Mas, assim, foi onde eu vi que, tipo, tem gente que recebe por mês 6 dígitos. Eu não sabia que existia gente que recebia 6 dígitos. Então, assim, foi isso. Foi onde eu percebi. Tinha gente que tinha melhores condições que eu. Mas eu não posso dizer que não só foi porque eu não tive uma infância com qualidade que eu não fui feliz. Eu Sim. fui muito feliz. Eu acho que talvez eu fui mais feliz que essa menina. Entendeu? Porque eu sorri muito, soltei muito pipa, fui muito feliz e eu acho que cada parte da minha vida foi um ensinamento pra mim. Aprender a dar graças no pouco. Sim. E, tipo, porque alguém tem uma realidade mais abundante que a nossa, não significa que, tipo, a nossa não é legal. Sabe, as pessoas têm muito ligado a isso. Igual o Sanger mesmo comentou. Aquela era a realidade dele, né? Quando ele morava em Corumbá, ribeirinho, tinha energia, não tinha essa minha mãe. Gente, ele tem uma capivara. Não conhece o Sanji? Não conhece a capivara do Sanji? Vem pro estudo. Exatamente, ele tem uma capivara de estimação. E aquela realidade pra ele, tudo bem. Eu também vi uma realidade que minha avó pegava uma latinha de sardinha e pegava uma colher pra cada prato, assim, pra dividir a mistura pras crianças. Só que a gente tava lá, cara, subindo em pé de árvore, arrancando dedo no asfalto. E nunca, sabe? Pra gente Não aquilo foi era bom. normal. Não existia algo melhor do que aquilo, sabe? Era realmente o que a gente tinha e gostava. Sim. A vida que eu vivi foi a melhor. Sim. E é isso. E quando a gente cresce, eu por mim, tava pensando sobre isso essa semana. Às vezes a gente esquece de agradecer. Sim, Cara, porque a gente já conheceu muitas outras realidades que a gente anseia, às vezes. Porque não tem como ser sonho, às vezes, se você não visualizou. Então, se você não conseguiu visualizar. Tipo, pode ter certeza que agora o Pietro sonha em receber 6 dígitos aí. Porque ele conseguiu visualizar. Ele viu que
existe isso e é possível. Não é algo fora da existência, né? Sim. Algo que eu queria falar que a gente falou antes era sobre servir. É uma frase que eu sempre ouço, que servir é o ato mais nobre de um ser humano. Tanto servir a Deus, ao país, ao estado, à cidade, à sua comunidade, não há algo mais grandioso que servir. É algo que eu levo sempre na minha cabeça. Foi de um podcast que eu ouvi isso também e assim, impactou. Sabe? Que servir é o ato mais nobre de um ser humano. Então, eu acho que todos nós temos que servir. E aqui no Instituto a gente tem isso, né? Sim. Servir Essa a um ao outro. oportunidade. É isso. Servir um ao outro e exercitar a liderança. Que uma coisa leva a outra. Que a gente vai crescendo como uma escada. Eu começo servindo, começo a ser visto, vão ganhando confiança e a gente vai crescendo. Vai tendo mais coisas, mais responsabilidades. A nossa vida também é assim. Criação de confiança aos poucos. Quanto mais confiam em nós, às vezes, mais desafios depositam na nossa mão. Porque confiam que vai realizar. Mais que vai responsabilidade, eu tô socorro, Deus! A responsabilidade a gente precisa aprender a quando dizer não. Sim. Eu não consigo, eu não vou conseguir abraçar essa causa. Ai, a jovem consegue tudo. Não, eu não consigo tudo. E às vezes a gente entra na onda. Não, eu sou Sim. jovem, eu consigo tudo. Uma frase que eu digo muito pra minha mãe brincando é: jovem não dorme, não precisa dormir. Tem que aproveitar, deixa pra dormir quando morrer. Vai nessa, aí tem o burnout jovem também, burnout jovem. Não, e a gente brinca. E às vezes eu chego nela, depois de um dia eu tô exausta no trabalho. Aí dá 7 horas da noite, eu falo, tô indo dormir. Ela, não, você não precisa dormir. Jovem não dorme. Jovem vive, vai viver. E a gente fica nessa. Mas precisamos aprender a estabelecer limites. Sim. A gente precisa... Pra viver bem, né? Pra viver bem. Viver bem e viver saudável. Porque as coisas que saem do nosso controle, as coisas que a gente não consegue conciliar. A gente tem muito jovem no estudo que tá com o olho piscando já. E às vezes a gente mesmo, por falta disso. Sim. Às vezes não de não dar prioridade, mas de dar prioridade pra tudo. Sim. E querer abraçar o mundo inteiro, querer abraçar o mundo inteiro quando jovem. Eu tenho aprendido muito isso. É algo que me puxou muito a orelha. E aí, além de agora ser minha mãe, também eu tenho uma sogra namorada. Que eles falam pra... Não, e até minha namorada, às vezes a minha sogra puxa a orelha. Ele fala, cara, ela fala, vocês têm que parar. Final de semana passado, eu ia trabalhar mais um pouco. De babá pra conseguir um pouquinho de dinheiro a mais. E aí, só que, cara, semana passada foi, tipo, muito puxada pra mim. Eu tive 3 trabalhos da faculdade pra conseguir. Eu tive projeto de extensão pra apresentar. Eu tive os eventos do instituto pra estar ali, né, ajudando na organização. E aí foi muito puxado. Era semana de congresso na minha igreja, tinha que preparar a mocidade pra louvar. Então foi assim, processo seletivo. E aí, chegou o fim de semana... Esse foi meu primeiro emprego, nesse babá. E aí, a mãe da menina falou assim, Jennifer, você pode ficar com ela? Eu, claro que posso. Abraçando o mundo. Sexta-noite eu sogra, amanhã eu vou trabalhar. Ela, o quê, Jennifer? Você pode parar um pouco, repense o que você tá fazendo. Você está muito cansado. A gente tinha vindo pra cá cedo, né? E aí eu, na sexta-noite, no meio do culto, saí lá fora, falei, oi, fulano. Então, amanhã eu tenho que descansar, eu não vou poder cuidar de sua filha. É justamente sobre isso, é saber descansar. E saber que o descanso também é produtivo, é ser produtivo. Sim. Descansar também é ser produtivo. Mas a gente dorme 4 horas por dia e olha lá. Sim, tá no lucro ainda. E reconhecer isso Sim. é importante. Importante pra nossa vida. Que fica pesado, gente. Fica pesado. É aí que a gente vai buscar o colo de mãe, é aí que a gente vai buscar o colo... Depois de um dia cansativo e puxado. A gente deu conta, mas eu ainda preciso chorar. Eu ainda preciso, cara, um abraço pra vir aqui, tadinha. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que parar pra pensar. Ou 5 anos agora, trabalhando, se esforçando e aprendendo, e A 50 vida inteira. anos de... Não, lazer. sim. Sim. Mas eu digo, tá, pode ser 5 dias puxados, 6 dias puxados. Mas, ó, até Deus ao 7º descansou. Ele nos ensinou o princípio de descanso, entendeu? Sim. Então, pega um dia na semana, um período do seu dia pra você descansar, pra cuidar de você, né?
Sim. É importante. Nem que seja chegar atrasado na faculdade ou não ir. Experiência própria? É a minha, não. Ah, Não, tá. mas é que eu vi uma story essa semana de alguém. Ai, gente, essa semana. Foi a semana puxada. Não, foi só descanso mesmo. Foi. Eu me dei o descanso. Falei, cara. Não, e eu não te ajudo a descansar. Pra marcar podcast, 6 6 horas da manhã. Amanhã. Me perdoa. Quando a Emily mandou mensagem, eu tenho que confessar. Hoje de manhã eu falei, cara, a Emily vai cancelar pelo menos a do Endros. Alguma coisa aconteceu. Não, ela tava me perguntando que roupa nós vamos. Não. Eu, tá bom, Emily, tu estou levantando da cama, vamos. Entendi. Não, mas eu gosto. Depois que eu levanto, é difícil levantar, né? Depois que O levanta. mais difícil. E eu perguntei a roupa que você ia vir pra gente vir combinando. Eu ia perguntar a mesma coisa pro Pietro, mas eu tive a certeza que era preto. Então, se for olhar na minha mochila, tem uma camiseta preta. Ah. Então, eu queria encerrar essa gravação pra gente começar novamente. Eu vim combinando com o Pietro. Mas agora vamos falar um pouco sobre o Instituto. Porque a Jennifer, ela foi Os 2 diretores, né? Por favor. 3. Não, eu estou com 2. Eu tô com mais 2. Mas a Jennifer, ela tava lá desde o início, né? Sim. Conta pra gente como que foi. Como você conheceu o Instituto, quem te chamou. Ele pareceu promissor desde sempre. Sim. Não. Não. Gente, foi uma oportunidade. Tipo, apareceu, mas eu não sabe, ser o promissor que o Instituto é hoje, não era visualizado isso, não, tá? Era mais um curso. Era mais uma oportunidade pra mim. Capacitação, pessoal. Eu não sabia. Gente, pra vocês terem noção, o que eu tinha entendido de início é que a gente ia ajudar o Michael a anunciar mais os cursos da Sejuve. Tipo, a ser mais acessível. Esse é mais um núcleo da Sejuve que E esse é, tipo, incentivar um o- braço de apoio fora da Secretaria de Juventude, que aonde passasse, tipo, ia incentivar. Eles iam... Eu tinha entendido isso de início, sabe? Uma coisa assim. Eu sei que foi assim, eu fui fazer um curso da Secretaria de Juventude. Foi uma semana. Tava naquela fase de 17 anos. O que eu vou fazer na faculdade? O que eu vou trabalhar? Aquela insegurança. Entendeu? Tipo, eu não tinha nada de experiência de trabalho. Eu não fui aquela que começou a trabalhar cedo. Eu fui aquela que dedicou a vida ao ministério na juventude. Depois que eu me converti, eu fui pregar. Eu fui cuidar da igreja. Eu fui limpar a igreja. Fui ajudar em tudo que eu podia. Eu tava lá, sabe? Estudava pela manhã e o resto era isso que eu vivia e eu gostava disso. E quando eu falava em trabalhar, ou meu pai dizia não, ou minha mãe dizia não. Não, você não precisa, a gente consegue sustentar as coisas aqui, ok. E aí eu acabei não ganhando experiência no mercado. Quando chegou 17 anos, terceiro ano do ensino médio, eu falei, cara, eu sou muito menininha de mamãe. Sou muito filhinha de mamãe, eu preciso sair desse comodismo. Eu decidi fazer um curso. Falei, eu tava vindo falar muito sobre Secretaria de Juventude, dentro da minha escola estavam falando bastante. Falei, eu vou fazer curso de Secretaria de Juventude. E eu decidi isso na semana de prova. Olha que legal. Que belo momento. Corridíssimo. Bimestral. E aí eu saía da escola meio-dia, pegava um ônibus, ia pra Sejuve e nem sempre tinha almoço. Às vezes o almoço era pão com ovo, uma bolacha, não tinha comida. Não tinha. Então era pão. Lá na Sejuve, eu não sei se vocês lembram, eles vendiam pão com ovo e alface, tomate, uma coisa assim. E eu comia aquilo lá, era meu almoço, era R$4, eu acho, se não me engano. Ia pro curso, fazia o curso à tarde, até beirando a noite, e à noite, ou eu ia pra igreja ou tinha um compromisso. Eu lembro que aquela semana, a cabeça da Indy aqui tinha muitos compromissos à noite. Que hora que ela estudava? Ela não estudava, ela ia na Eu fé. estava. Era no ônibus, às vezes, uma lida antes de dormir, uma lida antes de começar a prova na escola mesmo, mas não fez muita... E deu certo. E deu certo, tô aqui, né? Tá viva, não Então, saltava. não. Ano passado eu era assim. Eu falava, não, vou estudar no último dia. Acabava, eu acordava. Era noite, não vou estudar, tô cansado. Aí chegava no outro dia, hoje é prova. E aí eu estudo de manhã. Chegou. E eu chegou a prova, o que eu faço? Aí eu via só o título lá, vou colocar alguma coisa que eu sei. Mas eu sempre me dava bem nas provas. Aí, ó. Não, que no estudo a gente aprende até lábia. Sim. Vamos lá. Sim. E vai. E aí, depois, eu decidi que comecei a fazer o curso, né? E aí, um dia, o pessoal da mídia da Sejuve vieram fazer uma entrevista comigo. E eu tava naquela fase de dicção e oratória, porque eu tinha matéria de oratória na escola, no itinerário, que eu fazia técnico jurídico. Então, eu amava apresentar trabalho, eu amava fazer seminário. E aí, eu me apresentei muito bem.
E aí eu acho que, sei lá, se o Sanger viu, eu tenho que perguntar pra ele como ele ficou sabendo de mim. Até hoje eu não sei. Eu não sei se o Sanger viu, eu sei que o meu professor era o Michael Rocha, sobre finanças. Ele pegou e falou sobre educação financeira. Ele falou assim, Jennifer, tem alguém aqui que é o seu número pra te apresentar para um projeto de jovens. Eles estão levantando jovens que serão líderes em Campo Grande. Eu falei, pode passar. E foi. Aí a primeira reunião que o Sanger foi online foi eu, Giovana, Matheus e Thiago. E ele nos explicou ali. Eu não lembro o que ele nos explicou, sinceramente eu não lembro. Aí depois a gente teve uma reunião na sacada da Secretaria de Juventude com um monte de mentor. Foi o dia específico que eu conheci a Milena Mendonça. Se ela ver, né? Ela tem Vai ver. um carinho. Milena Mendonça. Ela é formada em psicologia. E eu tava com muito medo de fazer psicologia. Tava com 17 anos, né? O que eu vou fazer? Eu tava com muito medo, porque eu falei, cara, psicólogo ganha mal, hein? eu, eu pensei, era o que eu pensei, psicólogo ganha muito mal. Que a gente foi pesquisar e tava lá salário 4 mil. Eu falei, gente, eu não quero. Hoje em dia, Eu não quero isso não, hein? E aí eu fui falar com a Milena, e a Milena falou assim, Jennifer, psicologia precisa trabalhar em várias áreas. Eu trabalho com RH e, ó, eu não ganho mal não, viu? Ela falou com tanta assim, tipo, eu não ganho mal. E aí a Milena foi uma das pessoas que me incentivou a fazer psicologia. Eu comecei a seguir ela na rede social e mantive contato. Eu conheci vários mentores ali. Conheci o Pedro Pereira. Conheci o Pedro Pereira lá. Quem mais? Tinha muita gente. Tinha um enfermeiro, eu lembro. E a gente teve Carnel. Foi quando a gente conheceu o Azaf. O Azaf já tava nessa reunião e a Jussiara. A Jussiara acabou saindo. E ele foi com esse instituto. E aí, da mesma forma como eu fui recrutada, as pessoas começaram a ser recrutadas. Ia no curso da Sejuve, ia no Levanta Juventude, e eles traziam pro instituto, que na época era chamado de Líderes do Amanhã, né? Aí, eu tenho a camisa até hoje. A gente participou do Juventude na Rota. Foi o primeiro evento que a gente participou. eu tava lá. Sério, que legal. Foi eu, a Giovana, o Marcos, a Daiane, que eu não sei porque essa menina não tá no instituto até hoje. A Daiane, ela participou com a gente. Que mais? Tinha mais pessoas. Já com a camisa. E aí eu tenho a camisa até hoje, escrito Líderes da Manhã, Ai, Juventude na a gente Rota. precisa fazer a nossa camiseta. Ah, Sim, sim. tudo. Fiquei Foi indignada. assim que eu conheci o instituto e comecei a ingressar. Aí eu comecei as primeiras mentorias no Living Lab. A primeira mentoria foi com o Diego. Eu lembro certinho do Diego sentado, daquele jeitinho que ele senta na cadeira, com as perninhas dele. E ele colocou a pirâmide empresarial lá do João Kepler. E ele fez nos ensinar sobre nova economia. E aí eu lembro que ele pediu ainda pra me tirar uma foto que ele tinha que mandar pro amigo dele. Mal sabia eu que o amigo dele era João Kepler, né? Mal sabia ele, era. Eu tirei uma foto dele lá, tirei uma foto dele lá e a pirâmide ele mostrando pra gente. Aí ele mandou pro João Kepler. Ixi. Quem tava por trás das câmeras era eu, viu, João Kepler? Era eu. A gente precisa dividir essa conversa em diferentes partes. A Jennifer já teve a parte 1 do podcast. Sim, Sim, agora a parte 2 da segunda temporada. sim. A parte 3 na terceira. A gente vai expandindo. Ai, eu amo, gente. Eu amo estar aqui, eu amo bater papo. Gosta pouco de conversar. Gosto pouco. E a gente vai partindo pro final. A gente precisa me despedir de vocês. Poxa vida. Estamos há quase 1 hora aqui nessa conversa. Sério? Sério. Acho que 50 minutos. Contar pra vocês que o Gente, tempo passa passou que rápido. nem 10 minutos. Parece que eu fiz só 2 perguntas e. Vou deixar você fazer uma terceira. A terceira? Terceiro. Tá pronto pra pensar? Eu faço a minha. Faz a sua primeira. Ok, Jennifer. Qual verdade sobre Deus você gostaria que todos soubessem? Joguei. Polêmica, mas ele é a única verdade. Único caminho, salvação. Com respeito às demais religiões, mas esse é que eu gostaria que todo mundo soubesse. Ele é a salvação, ele é que nos levará à vida eterna. E não tem como conhecer a Deus sem conhecer Cristo. E Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a palavra, João 1 vai dizer, o verbo se fez carne. Desde o princípio estava com Deus. Então não tem como ir a Deus se não conhecer Cristo. Tanto que Cristo vai repreender os fariseus, dizendo, realmente, se vocês conhecessem seu pai Abraão, saberiam que eu sou filho de Deus. Realmente, se vocês conhecessem as leis de Moisés, saberiam que elas falam sobre mim.
Não tem como vocês conhecer a Deus se vocês não conhecerem a mim. Eu sou o próprio Deus sobre a terra, que morri por vocês, ressuscitei. Então, os fariseus não queriam acreditar. Então, não tem como acreditar em Deus se você não crê nas palavras de Cristo. Não tem como, cara. Ele é a própria palavra. Não tem como eu falar assim, Cristo não fala de Deus. Ele foi o nosso redentor. Se a linha estava cortada entre a humanidade e Deus, por conta de seu pecado já não funcionava mais as leis de Moisés. Agora tinha que ter um Cristo que viesse e pagasse o preço por nós. Então, eu deixaria essa mensagem. Cristo é o caminho que te levará à salvação e vida eterna. Se você crê numa vida eterna, ele é o caminho. Agora, se você não crê, não sei muito o que eu fazer. Na verdade, esse é o conselho que eu tenho pra vocês. Conheçam a Cristo. Ainda bem que eu deixei a Emily fazer a primeira pergunta, porque a segunda já bate nessa mesma pergunta que ela. Como colocar lenha na fogueira com seu relacionamento com Deus? Ah, Porque todo dia a gente tem que manter um relacionamento, colocar lenha na fogueira para essa chama não apagar. Porque senão a gente acaba, como o mundo ele é muito... ele influencia muito, né? Acaba que se a gente não conseguir manter esse relacionamento com Deus, a gente não consegue evoluir, né? obediência e renúncia. Renúncia, assim. Obediência e renúncia. Pra continuar a chamar dentro, sabe? Levíticos capítulo 6, versículo 3, se não me engano, vai dizer: e o fogo ardiado sobre o altar continuamente não se apagará. Continuadamente, sabe? Então, é muita obediência e renúncia. A minha caminhada cristã foi cheia de renúncia para a chama continuar ardendo. Eu quero ser que nem a Jennifer. Eu quero poder pregar como a Jennifer prega. Eu quero poder viver o que a Jennifer vive. Cara, eu renunciei. Com modéstia, com sinceridade, mas eu renunciei. Eu renunciei a relacionamento, eu renunciei até os príncipes cantados que apareciam. Eu renunciei festas, eu renunciei horas de lazer, eu renunciei celular, passei horas lendo Bíblia, passei horas me alimentando. Não porque eu queria mostrar a alguém, mas porque eu sabia o quanto eu necessitava dele. Era literalmente uma sede, era literalmente uma fome. Então, a renúncia nos leva a isso. Você vai ter que renunciar às suas vontades para viver o que Cristo quer, para viver um propósito, para ter a chama ardendo. Se você quer ter salvação, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar a isso aqui. Sabe, o jejum é literalmente isso. Você renunciar a sua carne para viver em espírito. Aqueles que são nascidos de Deus, eles compreendem as coisas do espírito. E como pode compreender as coisas do espírito se só vive na carne? Se só vive no plano terreno. Cara, existe um plano além da terra. Sabe, existe um plano divino. Então, para continuar, que a lenha continue ali, entregando lenha, entregando oferta e altar continue queimando, é obediência e renúncia. Até sacrifícios às vezes são tolos. E você Sem fez obediências. a sua renúncia porque a gente fala hoje, vou renunciar a isso. Só que é a mesma coisa que quando a gente fala, vou fazer um regime. Acaba que no outro dia você come, entendeu? Mas como que você faz a renúncia? Porque hoje eu posso falar, eu faço essa renúncia. Só que aí no outro dia eu cometo pecado. Como que você fez pra colocar na mesa e falar, não, eu vou sim, eu não vou fazer jejum, eu vou renunciar à rede social, eu vou renunciar o que for pra mim conseguir um contato com Deus. Razão. Razão? Saber o porquê que eu tô fazendo aquilo, sabe? Literalmente tem um temor. A Bíblia vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, do conhecimento. Você precisa ter temor a Deus. Foi isso. Eu falava, não vou me relacionar, não vou ficar com fulano, não vou beijar ciclano antes do tempo, antes do namoro, antes da oração, antes da confirmação. Porque eu tenho temor a Deus. Eu vou renunciar à minha carne. Eu sei que o prazer é momentâneo. E aí depois vem aquele processo de remorso, de arrependimento, remorso, culpa e depois arrependimento. E aí, se você não cuidar, a culpa toma lugar. Tipo, fica te acusando ali. Te acusando, te acusando, te acusando, te acusando, te acusando. Mas se caiu, levanta. Se caiu, tenta de novo. E assim vai. Mas é um conjunto para renunciar. É oração, é leitura de Bíblia. Cara, tem muita gente parecendo que não conhece Bíblia. A Bíblia diz muito sobre você. A Bíblia diz muito sobre sua conduta. Então a gente precisa ler mais a Bíblia, a gente precisa conhecer mais a Bíblia. E isso a gente terá o conhecimento que estará na nossa consciência, que quando a gente for tentar pecar, a nossa consciência está dizendo, não é certo. Sim. Não tá certo. Então, tipo, isso me ajuda muito nas coisas carnais que eu não posso fazer, por princípio.
nas coisas espirituais que eu preciso fazer por necessidade, sabe? E no comportamento do dia a dia que eu preciso fazer para honrar a testemunha ser testemunha de Cristo. Eu falo que o meu viver é Cristo, literalmente. O meu viver tem que pregar a Cristo, eu tenho que ser uma mensagem sobre ele, nem que eu não precise abrir a boca, sabe? Necessariamente. Que verdadeira missionária. Ah, em nome de Jesus. Jennifer, por uma última pergunta. Vamos lá. O que a vida te ensinou? Ah, Tava Cristo. esperando Aí a eu ia outra. Eu recebi essa pergunta no último episódio e eu disse que a vida é Cristo. Então, o que Cristo me ensinou? Que eu sou preciosa. Nossa, que eu sou muito preciosa. Ele me ensinou isso e eu acho que pra mim isso vale tudo. E eu preciso... Por que eu não estarei no lugar que eu fui ensinada que eu sou preciosa? Então, eu continuo. Então, foi o principal. Cara, o principal valor que Cristo me ensinou, que a vida me ensinou que eu sou preciosa. E que ele pagou um alto preço por mim. E pra realmente o encerramento, peço licença de vocês para um poema. Ah, fique à vontade. O nome é A Vida é Deus me soprando por dentro. Acordo e já é milagre. O mundo ainda gira. Meu peito ainda pulsa. E tem um obrigado escondido na minha respiração. Não ouvi trombetas, mas foi como se o céu inteiro me dissesse: vai, recomeça. Te dou mais um dia. Tem Deus no cheiro do café, no pão simples com manteiga, Sim. no abraço rápido que esquenta mais que o sol. Tem Deus no meio da pressa, no ônibus cheio, no olhar cansado de quem? De alguém que mesmo exausto sorri. É ser sopro dele no mundo e deixar que cada passo, mesmo trêmulo, seja um amém. Ah, glória a Deus. Tava lendo esse poema, eu fiquei lembrando, porque sempre quando eu peço o conselho da Jennifer, ela sempre dá um conselho bom e eu volto pra casa feliz. Eu acho muito legal, porque meu avô sempre me ensina isso. Ontem eu tava lá com ele. Ele falou pra mim: Pietro, ele é muito religioso. A gente não pode vender Deus, mas sim trabalhar por ele aqui na Terra. Porque ele morreu por nós. E a Sim. nossa obrigação é levar a palavra dele e trabalhar por ele, mas não vender ele. E você leu esse poema, eu lembrei sempre quando eu peço algum conselho da Jennifer, ela sempre dá um conselho bom, um conselho conclusivo. E eu fico muito feliz. Ai, glória É a lindo Deus. ter jovens fora da curva. Gente, foi muito bom estar nessa mesa com vocês. Muito obrigada pelo convite, gente. Obrigada pela presença, vocês são maravilhosos. Emily. A Espero que coordenadora. Eu espero ser convidada novamente, porque tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra Tem falar. muito assunto, Ai, tem gente, muita eu gosto mais. história. Gente, muito obrigada. Agradecemos ao Instituto Tirando Livres, que nos reuniu. Literalmente nos reuniu. Sim. Agradecemos ao 123 Web TV, que nos deu a oportunidade de fazer acontecer esse podcast. Agradeço a presença de vocês. Já comenta, deixe nos comentários qual está sendo a função de Deus na sua vida, como ele se mostra presente, realmente, nos pequenos momentos do seu dia. Já curte? E manda para aquele jovem, manda para aquele pai que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Obrigada pela presença de todos. Até o próximo episódio.